Ô Glauber, no capítulo 3 da sua dissertação, você fala da mercadoria consciente de si mesma. Você está se referindo ali no capítulo 3, bem no miolo da tua dissertação, à luta de classes e a um posicionamento do proletariado? Exatamente. Esse é um dos capítulos que eu acho mais interessantes, porque é pelo seguinte, quando a gente fala assim, a mercadoria consciente de si, né? Quando a gente pensa mercadoria, a gente imagina, tipo, sei lá, as coisas no mercado. Será que, por exemplo, eu vou no mercado e encontro esse tablet aqui, né? Será possível eu pensar esse tablet consciente de si? Eu estou atribuindo, sei lá, uma qualidade humana a uma mercadoria? O que é a mercadoria consciente de si? Né? A questão ela é muito simples, é basicamente o seguinte. A questão é que no capitalismo, tudo é transformado em mercadoria, inclusive a força de trabalho. Então, quando o capitalista ele precisa, por exemplo, de insumos para sua fábrica, ele precisa, né, de todas aquelas coisas para fazer sua fábrica funcionar, ele vai no mercado e no mercado ele encontra máquinas, ele encontra matéria-prima e ele encontra também uma mercadoria que é muito importante, sem a qual a fábrica não funciona, que é a força de trabalho. Bom, mas onde que o capitalista encontra a força de trabalho? No mercado. Será que ele encontra a força de trabalho pendurada no varal? Será que a força de trabalho está numa vitrine? Não. A força de trabalho está no trabalhador, está dentro dele. Então, o que acontece é que, pelo fato de a força de trabalho ela ser inseparável do próprio trabalhador, e a força de trabalho ela ser unicamente uma mercadoria no capitalismo, isso significa que o próprio trabalhador, como um todo, na totalidade da sua pessoa, ele é transformado também em mercadoria. Então, a mercadoria consciente de si, na verdade, é o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador ele é transformado em mercadoria no capitalismo. Agora, por que o trabalhador é transformado em mercadoria? Porque a gente começou falando da força de trabalho, que a força de trabalho é mercadoria. Isso pelo fato de que a força de trabalho ela não é uma qualidade humana qualquer. A força de trabalho, na verdade, é a nossa capacidade de trabalhar e é aquilo que nos caracteriza enquanto seres humanos. Quando a gente lê, por exemplo, um texto de Engels chamado Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, a gente percebe que, na visão marxista, aquilo que nos diferencia dos outros animais e aquilo que nos fez o que nós somos hoje foi o trabalho. O Engels vai falar, por exemplo, que foi por causa do trabalho, no desenvolvimento das mãos, que a gente conseguiu ter um Paganini ou então ter um Rafael na pintura. Como é que a gente conseguiu ter uma habilidade tão grande nas mãos a ponto de gerar um Paganini, um virtuose no violino? Como que a gente desenvolveu o nosso cérebro e as nossas mãos de forma a gente ter as pinturas de Rafael? O Engels fala através do trabalho. Foi através do trabalho que a gente começou a se separar dos nossos primos, na escala evolutiva. Então, o trabalho é aquilo que nos caracteriza enquanto humanos, a nossa capacidade de trabalho. Então, quando você pega uma característica como essa, que é a força de trabalho, e transforma isso em mercadoria, você transforma a totalidade. Porque a gente não consegue separar as coisas. Seria muito bom se a força de trabalho fosse uma coisa que a gente pudesse pegar, mandar para a fábrica, enquanto a gente fica em casa fazendo outras coisas. Mas não. Quando a gente precisa vender a força de trabalho, a gente fica lá 8, 10 horas por dia na fábrica e a gente é obrigado a estar lá também. Não é possível separar a força de trabalho de trabalhador. E como a força de trabalho é mercadoria, então o trabalhador também é transformado em mercadoria. O que acontece é que o trabalhador, quando ele se dá conta de sua situação, quando ele se dá conta de que ele, na verdade, é mais uma mercadoria entre todas as outras no capitalismo, aí a gente tem esse fenômeno da mercadoria consciente de si. Ou seja, a mercadoria consciente de si é o trabalhador que chegou à consciência de que ele, na sociedade capitalista, não é nada mais do que uma mercadoria como as outras.
que ele está submetido à lógica, por exemplo, da oferta e da demanda. Né? Então, se ele percebe que ele não tem qualificação e que tem uma oferta muito grande, né, de mão de obra para fazer a mesma coisa que ele faz, ele percebe então que o valor dele diminui. E ele percebe que se ele não encontrar alguém que compre a sua força de trabalho, ele está na miséria, ele está na sarjeta, ele não paga suas contas. Né? Então, é nesse sentido, né, que é a mercadoria consciente de si. Ou seja, é o trabalhador que percebe que ele é uma mercadoria e que se dá conta de sua situação na sociedade capitalista. Glauber, no final da sua dissertação, você fala nas formas ou na superação da reificação. A gente está caminhando para o fechamento desse nosso primeiro bate-bola, bate-papo aí, extremamente interessante, pela forma com que você aborda essas questões, traz luzes extremamente interessantes. Mas qual foi a conclusão que você chegou em relação à superação da reificação? Bom, essa é uma questão inconclusa, né? Porque o Lukács, ele fala em um determinado trecho de sua obra que a gente não pode ter certeza que a reificação de fato seja superada. Né? Agora, a questão é o seguinte: se a reificação ela tem origem na estrutura da mercadoria, espera-se então que em uma sociedade em que não existam mais mercadorias, né, em que a forma principal de intercâmbio entre os homens não se dê através de mercadorias, mas de forma direta, então que a reificação cesse. Né? Só que a questão ela não é tão simples assim, né? Porque a reificação ela é, de certa forma, uma espécie de alienação. E a alienação é um fenômeno muito mais antigo do que o capitalismo. Ninguém afirma que a alienação começou com o capitalismo. A questão não é essa. Então, é uma questão que, na minha dissertação, eu deixo em aberto, porque em algumas passagens, passagens bem breves, lacônicas, o Lukács vai afirmar que mesmo que a gente supere a reificação por um breve instante, tem-se o risco de que caia-se novamente na reificação. Então, embora ele não tenha desenvolvido muito bem isso, é uma coisa que passava na sua cabeça. Né? O Lukács ele não tinha uma posição de que a coisa era tão simples assim, que bastava acabar com as causas sociais da reificação para que ela desaparecesse.